Olha essa. Um levantamento feito pela coluna Diário do Poder apontou que a Suprema Corte Brasileira custa mais que a realeza britânica. Segundo o texto, a informação voltou a viralizar nas redes sociais nesta semana, fazendo um paralelo entre a família britânica e os 11 ministros do Supremo. Em 2022, a realeza de verdade, no caso, a realeza britânica, custava na cotação da época 601 milhões de reais, um quarto de bilhão de reais menos que os 851,7 milhões do pessoal do STF, os ministros do STF. Esse valor foi para 897 milhões em 2024 no Brasil e 648 milhões no Reino Unido. A situação vai se agravando, visto que em 2025 o Supremo Tribunal Federal irá arrebanhar 953,8 milhões, rivalizando aos 980 milhões da turma do rei. O texto da coluna ainda destaca que a família do rei Charles ganhou um aumento de 53% para 2025, porque os bens e investimentos tiveram retorno recorde entre 2023 e 2024. Para quem não viu muita lógica na comparação, a coluna fez outro paralelo mais direto. O Supremo Tribunal Federal brasileiro também custa mais que o Supremo do Reino Unido. É quase 10 vezes mais. Inclusive, visto que o orçamento anual do Supremo britânico é de 97 milhões, que equivale a 13 milhões de libras. Custos do Supremo britânico caíram mais de 1 milhão de libras, cerca de 7,4 milhões entre 2022 e 2023. No Brasil, esse tipo de gasto só aumenta. Se forem considerados os gastos com a segurança da realeza, é preciso somar 150 milhões de libras anuais do orçamento da família real. Ministros do Supremo Tribunal Federal hoje, inclusive, reconhecem que o judiciário deve rever penduricários que fazem com que a remuneração de parte do poder fique acima do teto constitucional. Entretanto, os ministros afirmam que o Congresso Nacional pode fazer essa regulamentação, já que existem projetos de lei sobre o tema que estão parados no Legislativo. A responsabilidade por um corte de gasto nos 3 poderes foi um dos temas levantados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista à Rede TV. A gente, inclusive, mostrou esse vídeo ontem aqui, que está disponível no YouTube da 96 FM. Olha aí, nessa questão do constitucional no Brasil, é algo vergonhoso e que sempre vem à tona, mas que a gente nunca tem um desiderato, digamos, que seja contento, né? O que se leva em consideração e se critica, por exemplo, não é o custo salarial em si, não é a escala salarial em si, mas são dos benefícios, são dos extras. Por exemplo, depois que os senhores ministros do Supremo passaram a ter um ativismo, né, tá certo ponto exagerado, e a população passou a ver isso como um enorme desserviço ao país, eles passaram a ter dificuldade, digamos, na viagem, aviação, nas empresas aéreas normais. O que aconteceu? O ministro Dino, então ministro da Justiça, hoje beneficiário dessa medida, solicitou e estendeu o benefício dos ministros de Estado, que o GTE, o Grupo de Transporte Executivo da FAB, que serve a presidente da República, passasse também a atender aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Você sabe quem é o campeão de viagens? Quem mais viajou a bordo de jatinho da FAB fora do presidente da República? Não. Nem foi o presidente do Senado, nem foi o presidente da Câmara, que são políticos. Foi o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. Está lá nas estatísticas. Não sou eu que estou dizendo isso, está nas estatísticas, né? Por quê? Quer dizer, se dissociaram completamente da sociedade, ou em grande parte da sociedade, e em vez de buscar um novo contato, estão se afastando cada vez mais. E aí você tem a oneração. Quanto que custa cada viagem de jatinho desse tipo? Para ir deixar ali, para voltar ali, para deixar em casa, para trazer de casa. Então, quer dizer, o servidor público, do modo geral, e o trabalhador, ele sai de carro para trabalhar, ou ele sai para almoçar, ou ele leva a quentinha dele, a marmita dele, tá certo? No Supremo e em outras instituições governamentais, não. Você tem vinho medalhado, que você vê nas licitações. Você tem lagosta, você só tem coisa de primeira hora. Todos os dias você tem banquete, você não tem almoço, você tem banquete, né? O presidente da República, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, eles não têm um servidor, por exemplo, para puxar a cadeira, para ele levantar e para sentar. No Supremo Tribunal a gente vê isso em toda a sessão. Isso é custo.
E um salário de um cidadão aqui, só puxar a cadeira para pá, não é menos de que 12, 14, 15 mil reais dentro do Tribunal do Supremo, não. Então são esses excessos e que não contribuem em nada para a melhoria do arcabouço jurídico brasileiro que a gente precisa rever. E aí deveria ter a autocontenção. O Congresso Nacional deveria aplicar a autocontenção nas emendas. A essa altura, o Congresso era para chegar para o presidente da República e dizer assim: presidente, vamos ver a contribuição do Congresso Nacional sobre esse momento dos ajustes. Como também deveria haver do Judiciário. Ora, se a lei diz que não pode haver criação de salário, de aumento salarial, de quaisquer, embora que esse termo quaisquer tirado, incluído da Constituição, na questão da imunidade parlamentar. Mas quaisquer tipo de outro não pode ultrapassar aquele limite de 44 mil e pouco reais, que é o do salário do ministro de Estado, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas aí o CNJ se reúne e, por resolução, ele altera. Sem precisar ir ao Congresso Nacional, basta ter orçamento. Então, quer dizer, é um país de louco, é um país realmente que... E os ministros, e os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, disseram assim, ó, quem tem essa prerrogativa de autorregulamentar é o Congresso Nacional. Isso. E por que o Congresso Nacional não faz nada? Por quê? Eu vou usar a frase do professor Walter. Esse é o mundo ideal. Eles não fazem porque o mundo ideal, eles não fazem porque eles não querem sair do mundo real. Claro, certeza. Eles teriam que fazer, e aí que não se resolve. Essas castas não vão fazer nunca. Assim, a gente tá falando sobre algo, deveria ser isso, é para ser assim. Não vão fazer nunca, porque as castas não vão querer fazer um voto de pobreza. Isso acontece desde o tempo da Idade Média. O Rei Sol pensava que ia continuar a vida inteira. Vão ficar lá, vão mudar só as caras, as figuras e tal, mas as benesses e as excentricidades e as gastanças vão continuar, porque todos que querem chegar ao poder, quando chegam ao poder, e quando eu falo do poder não é só poder executivo, são todas essas caixas de poder, eles querem usufruir dessas benesses do poder e não querem mais perder. Mas não podemos cruzar os braços, achar que eles não quererem, né? A gente tá aqui no nosso papel de discutir, debater, apontar o caminho. Chamar a atenção. Sabe, eu acredito que vai ser feito? Nada. Vamos lá. Ainda a gente vai continuar falando do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino manteve a suspensão do empenho das emendas parlamentares. A decisão ocorre depois que a Controladoria Geral da União, a CGU, enviou um relatório informando irregularidade nos repasses dos valores para as chamadas organizações não governamentais, as ONGs. O magistrado ainda intimou a Câmara dos Deputados e o Senado para se manifestarem em até 10 dias sobre os relatórios do órgão. Após o fim do prazo, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, vai ter mais 10 dias para se manifestar. Aqui, no Rio Grande do Norte, entre outros projetos, o Hospital Infantil, que está sendo construído graças a emendas do senador Stilson Valentim, foi atingido. As obras praticamente pararam em função dessa decisão do ministro Flávio Dino. E a gente, inclusive, chegou a comentar que isso iria acontecer. A gente citou essa obra como exemplo. A gente citou que era um perigo iminente que se concretizou. E o pior é que você vê, são iniciativas como essa do senador Stilson Valentim ficam prejudicadas em função do que outros parlamentares fazem com as chamadas emendas, né? Tanto as emendas impositivas como as emendas... Aí você vê, agora uma obra como essa, um hospital infantil que vai atender crianças com doenças de média e alta complexidade, está parado. Quer dizer, é aquela história da maçã podre, né? Maçã podre, você coloca a maçã podre perto das outras maçãs e apodrece tudo, né? Então, assim, eu não estou falando aqui que o ministro Dino está errado, não. Existem pareceres que exatamente isso, que algumas emendas para essas organizações não governamentais são bastante questionáveis, mas aí atrapalha o restante, né? Atrapalha as emendas que realmente vão trazer algum tipo de benefício para a população, infelizmente.